para estudar a respeito da cura daquele homem que estava há 38 anos enfermo em frente ao tanque de Betesda. Amém? João capítulo 5, vamos ficar em pé mais uma vez para a leitura da palavra do Senhor. Aprove ao Senhor falar esta manhã na vida de cada um de nós. Evangelho de João capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Vamos repetir? Queres ser curado? Mais uma vez. Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Vamos dizer juntos? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos dizer juntos? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. E os judeus perseguiam a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor Jesus, nós entregamos, Senhor amado, este momento na tua presença e pedimos que o Senhor nos ensine da tua palavra. Esse texto é muito rico, é muito profundo, Senhor, e nós queremos aprender de ti nesse evangelho, Senhor, para a glória do teu santo, bendito e precioso nome. Ensina-nos, Senhor, nesta manhã a tua palavra, em nome de Jesus, que seja para nós um alimento sólido, que seja para nós o alimento dos céus, para a nossa vida, Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Essa história aqui os irmãos conhecem. Havia um tanque do lado norte do templo de Jerusalém, tanque de Betesda. Nesse tanque, ao redor desse tanque, tinha muita gente enferma, doentes, paralíticos, coxos. E havia uma ideia de que quando as águas começavam a se mexer, era um anjo que descia ali, mexia as águas. Os comentaristas não sabem dizer se isso era uma verdade mesmo ou se era uma crendice naquela época. Então você imagina uma piscina, um tanque bem grande, todo mundo ali do lado, gente enferma, doente, dezenas, talvez centenas de pessoas. E aí quando mexia a água, tinha 5 pavilhões ali, como se fossem 5 entradas. Quando mexia a água, era uma briga só, para todo mundo para ver quem entrava primeiro. Então o cara ia pular, o outro puxava, o outro ia entrar e o outro puxava, chutava assim. Diz que até tinha gente que pagava algumas pessoas para segurar
e ser o primeiro a cair lá e ser curado. Então, uma bagunça, uma baderna só, todo mundo de olho na água ali. E aí diz que Jesus, ele estava indo para uma festa ali, a Bíblia aqui não diz qual festa que é, se era dos tabernáculos, se era a festa das trombetas, a gente não sabe que festa que era, e Jesus vai sozinho nesse lugar. Então você imagina um lugar que está cheio de enfermos, Jesus aparece e ninguém reconhece Jesus, porque está todo mundo de olho na água ali, para ver a água se mexer, e Jesus ali, Jesus que era a solução ali dos problemas de todo mundo ali, e ninguém reconhece Jesus. E Jesus ele vai até um homem que Jesus sabia que estava há muito tempo enfermo, 38 anos, você imagina 38 anos naquela condição. A gente tem a ideia de que era um paralítico. A Bíblia não diz que era paralítico, mas como ele não conseguia pular na água, a gente presume que era um homem paralítico, mas a gente não tem essa certeza absoluta, porque a Bíblia não diz. E Jesus chega para esse homem e fala: você quer ser curado? Quer que eu resolva o seu problema? Às vezes Jesus ele não pergunta desse jeito, às vezes ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Às vezes ele pergunta isso. Perguntou para um leproso, aí o leproso respondeu: quero ser limpo, né? Então às vezes Jesus, mas aqui Jesus vai direto ao ponto: você quer ser curado? Quer que eu resolva o seu problema? E aí o cara responde: olha, não tem ninguém que me joga dentro da água quando ela se mexe aqui, então eu fico aqui, estou aqui um tempão. E aí Jesus dá uma ordem para ele e fala: levanta, toma o teu leito e anda. E ele levantou, tomou o leito e saiu andando, e era um dia de sábado. E aí os judeus viram isso. O judeu é muito rígido. Judeu, sábado, ele não pode fazer nenhum tipo de trabalho. Havia uma interpretação muito rígida. Se você for lá num prédio lá em Higienópolis, num bairro judeu, você pode ir lá num prédio lá, eles deixam no dia de sábado todos os botões do elevador ligado, porque o cara não pode ter o trabalho de apertar o botão para subir e descer o elevador, porque isso eles consideram trabalho. Então já é uma interpretação. Na sexta-feira, o cara já deixa a chave pendurada aqui, porque ele não pode ter o trabalho de pegar a chave e pôr na calça, porque isso é trabalho também. Então, quando os judeus viram esse homem carregando o leito, um lugar onde estava deitado, o pessoal já discrimina, já fala: ó, por que você está carregando o leito? E aí ele disse: olha, o homem que me curou foi quem me mandou levantar e carregar o leito. E aí os caras perguntaram para ele: mas quem foi que te curou? E aqui nós temos o exemplo de um homem que foi curado por Jesus e não sabia que era Jesus que tinha curado ele. Olha que coisa incrível. O cara foi curado por Jesus e não sabia quem era. E aí o texto continua e diz que Jesus o encontrou no templo. Encontrou ele no templo. E Jesus se apresentou a ele e falou: meu amigo, eu te curei, agora você não peque mais, para que não te suceda coisa pior. E aí o cara, em vez de ficar na dele, ele foi lá e falou para os judeus: não, foi aquele ali que me curou, aquele homem ali que me curou e que me mandou carregar o leito. E aí o trecho da Bíblia deixa claro que aí começa, ali eles deliberam matar a Jesus. No Evangelho de João é a primeira oportunidade, é a primeira situação em que realmente eles começam um processo de planejamento para matar Jesus Cristo, que vai se consumando no final do Evangelho de João. Amém? Então, esse é o resumo da história que a gente acabou de ler aqui. O que a gente aprende com essa história? O que a gente aprende com esse relato aqui do Evangelho? Primeira coisa é a questão da água no Evangelho de João. A questão da água. A gente está acostumado a ler o Evangelho assim muito seguido e não presta atenção paralelamente nas histórias. Mas veja, no capítulo 2, Jesus transformou o que? Água em vinho. Como que dizendo assim: a nova revelação da parte do Senhor é superior à antiga. Lembra que ele tinha mandado encher 6 vasos, 6 talhas de água até a borda, como que querendo dizer: olha, a dispensação do Antigo Testamento foi cumprida, e agora vem o vinho bom, agora vem o melhor. Então a água representando uma nova revelação da parte do Senhor. No capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. A água como um símbolo da palavra, a água como um símbolo do Espírito Santo. No capítulo
capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana perto do poço de Jacó, e ele disse assim: quem beber da água que eu trouxer, nunca mais terá sede, como que simbolizando o Espírito Santo na vida da pessoa. E agora nós estamos novamente diante do símbolo da água, que é a água no tanque de Betesda. O pessoal olhando para a água no tanque de Betesda e esperando surgir ali algum milagre da parte de algum anjo, da parte de alguma história, e Jesus aparece como aquele que vem trazer e efetivar de fato uma nova esperança, porque naquele tempo, naquele momento, o pessoal estava parado naquele ritual, parado naquela liturgia da água, naquele ritual das pessoas esperando com que o anjo mexia ali, e na verdade era uma esperança para muito poucas pessoas, e Jesus vem como cumprimento da verdadeira esperança na vida daquele homem. Então, muita coisa a gente pode pensar a respeito do símbolo da água no Evangelho de João. Vale a pena estudar com mais profundidade essa questão. O poço ou tanque de Betesda. O que significa o tanque de Betesda? Betesda significa casa da misericórdia ou lugar da misericórdia. Betesda, esse é o significado, mas de misericórdia não tinha nada. Porque era um lugar muito individualista. Era um lugar em que cada um ia buscar o seu próprio milagre. Era um lugar em que só tinha espaço para o milagre para quem chegasse em primeiro lugar. A casa ali, o tanque de Betesda, era um lugar de concorrência. Era um lugar de muito pouca solidariedade. Você lembra, por exemplo, quando teve aquela ocasião no capítulo 2 de Marcos, que eles têm que abrir um teto para que venha e Jesus cure o enfermo, aquele que estava enfermo? Você vê que diferença? Ali, naquele exemplo do capítulo 2 de Marcos, um está ajudando o outro para ser curado. No meio da igreja é assim, um ajuda o outro e cede o lugar para o outro. Mas no tanque de Betesda, o que acontece? No tanque de Betesda é uma disputa para ver quem alcança o seu milagre primeiro e deixa o outro para trás. Então, apesar de ser um lugar de milagre, ou relatado como um lugar de milagre, na minha opinião, é um espírito pagão. Porque é um espírito pagão que entrou no meio daquele povo, dizendo cada um buscando o seu próprio milagre. E quem chegar primeiro, amém. Quem não chegar, paciência. Infelizmente, muitas vezes parece que as nossas igrejas ficam desse jeito, né? Cada um buscando o seu próprio milagre e deixa para lá a vida do irmão, deixa que ele se vire com Deus. Mas eu vou atrás do meu milagre, eu vou atrás da minha bênção, e se eu chegar primeiro, amém. Se chegar primeiro para mim, amém. E o outro que se vire com Deus lá, e acaba não havendo um envolvimento na vida do irmão. Esse era o espírito do tanque de Betesda, cada um buscando o seu próprio milagre. Por isso que eu considero um lugar pagão. Amém? Então, essa é a descrição do poço de Betesda. Agora vamos pensar um pouco no homem que foi curado. O homem que foi curado, a Bíblia diz que ele estava enfermo há 38 anos, enfermo, com aquela enfermidade. Esse número 38, ele pode ser simbólico também. Há uma passagem em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. 38 anos, de novo, Deuteronômio 2,14, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Então, esse número 38 é simbólico do quê? De gente que esperou tanto tempo para ter a sua esperança consumada e não conseguiu. Que foi o quê? O exemplo desse pessoal, dessa geração que estava no deserto. Eles ficaram 38 anos, mas eles não entraram na terra prometida por causa do seu pecado, porque eles murmuraram contra Deus, porque eles se revoltaram contra Deus, e nenhum daqueles homens da velha geração entrou no descanso prometido, somente a turma de Josué e Caleb.
Então o número 38 nos parece ser um símbolo daquela pessoa que está o tempo todo, a vida inteira, vivendo uma vida ruim, sofrendo, amargurado, mas que não recebe o cumprimento da sua esperança. Então a lei ela não pôde resolver o problema da esperança daquelas pessoas, mas Jesus, aquele que apareceu diante do tanque de Betesda e diante desse homem, cumpriu a esperança desse homem, mostrando o que? Acenando o que para a gente? Que a esperança que a lei não pôde cumprir, que Moisés não pôde cumprir, foi cumprida por Jesus na vida desse homem. E graças a Deus nós não estamos debaixo da velha aliança, nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça e debaixo do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Uma segunda informação a respeito desse homem: por que ele estava doente? A Bíblia não diz, mas nós temos uma possibilidade, um indicativo aqui, que pode nos apontar o motivo da doença desse homem. Depois que Jesus o curou, no capítulo 14, ele diz: olha, não peques mais. Então, no caso desse homem, é possível, não dou certeza absoluta, que ele estava nessa situação por causa da consequência de algum pecado que ele tivesse cometido. Eu não quero dizer que toda doença é motivo de pecado, não é. Nesse mesmo evangelho, os discípulos perguntam para Jesus por que determinado homem estava enfermo. Foi por causa do pecado dos pais ou dele mesmo? E Jesus falou: nem por causa do pecado dos pais, nem por causa do pecado dele, foi para que nele se manifestassem as obras de Deus, a glória de Deus. Então não significa, uma pessoa quando está enferma, não significa que seja um motivo como que se um resultado do pecado. Não é o caso. Mas nesse caso aqui, parece que sim. Parece que é o resultado de algum pecado que ele tinha cometido, que nós não sabemos qual é, porque senão não faria sentido Jesus chegar para ele e dizer praticamente a mesma coisa que ele disse para a mulher adúltera, lembra? Vá e não peques mais, porque ela tinha cometido um pecado, por isso que estava ali naquela situação, quando Jesus veio e a livrou. Então, pode ser que fosse o resultado de algum pecado que ele tivesse cometido. O pecado sempre tem algum resultado na vida, né? O pecado, aquilo que o homem semear, isso colherá. Mas pela misericórdia e graça do Senhor, nós não sofremos em Cristo as consequências cabais dos nossos pecados por causa da misericórdia de Deus na nossa vida. Graças a Deus por isso. Outra informação a respeito desse homem: parece que ele sofre de uma certa autocompaixão ou autocomiseração. Sabe aquela pessoa que parece que já perdeu a esperança na vida, perdeu a esperança em dias melhores, perdeu a esperança da cura e começa a lamentar o tempo todo a sua própria vida? Porque Jesus, nessa mesma passagem que nós lemos, Jesus perguntou para ele: você quer ficar são? Você quer ser curado? E a resposta que ele deveria dar é óbvia: quero. Agora, por favor, pelo amor de Deus. Jesus, por exemplo, em Lucas 18:41, não precisa abrir, ele pergunta para um homem cego: o que queres que eu te faça? Que eu volte a ver. Ué, tem a resposta ali imediata, na ponta da língua, né? O que você quer que eu faça na sua vida? Você tem uma resposta imediata, mas esse homem aqui, em vez de responder, ele fica: não tem ninguém que me coloca dentro da água quando ela se mexe, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim, ninguém tem pena de mim, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Então parece que é uma pessoa munida dessa autocomiseração, desse autoflagelo, dessa autocompaixão. Parece que é uma pessoa que já se acomodou na situação em que vive, talvez por causa do sofrimento, por causa do tempo, por causa da dor, eu não sei. Mas é um homem que parece que sofre de uma certa autocompaixão. Uma outra informação a respeito desse homem é que parece que é um homem solitário. É uma pessoa sem amigas. Porque ele estava há 38 anos ali. Imagina se ele tiver, talvez, esses 38 anos do lado do tanque de Betesda. Será que ele não tinha um amigo para colocar ele lá debaixo jogar ele na água lá quando se mexesse? Então, qual será que era a situação anterior desse homem, a ponto dele estar numa
numa situação de enfermidade tão triste, a ponto dele ter se abandonado por amigos e pela família também. Porque o judeu, ele leva em alta consideração a família. Para esse homem estar abandonado, assim, era um homem muito solitário. Então essa era a situação dele, alguém que já não tinha amigos, alguém que já não tinha família, alguém que já não tinha quem o pudesse ajudar. E outra informação a respeito desse homem, que a leitura desse evangelho nos dá, é que parece que ele é meio distraído. Me parece que é um dos únicos casos na Escritura que alguém é curado por Jesus e não sabe quem curou. Quando vão perguntar para ele, quem te curou? Não sei. O cara estava aqui, eu não sei quem me curou, ele se perdeu aí no meio da multidão. Imagina, uma pessoa vem e faz o maior ato de bondade na sua vida e você não sabe quem é. Isso no Evangelho nos mostra, sabe o quê? Que tem muita gente que é curada por Jesus e nem sabe. O cara acha que foi curado porque estava perto do poço do tanque de Betesda. O cara acha que foi curado porque estava perto de orando por alguma imagem de escultura. O cara acha que foi curado porque passou por alguma alternativa, por alguma terapia alternativa. Esse cara é desses aí, que foi curado por Jesus e nem sabia que era Jesus que tinha curado ele. Tão distraído que essa pessoa era, que esse homem era. E uma outra informação que esse homem nos dá, parece que ele não era muito agradecido. Porque nós temos exemplo de pessoas que são curadas no Evangelho, quando é curado por Jesus, sai pulando alegre. Gente paralítico mesmo no Evangelho, o cara sai pulando alegre, contando para todo mundo que foi curado. E esse cara, parece que ele não dá um sinal de agradecimento pela cura que ele recebeu de Jesus. É um cara totalmente impassível, é uma pessoa totalmente inerte, ele não dá um glória a Deus, ele não dá um aleluia, eu fui curado aqui, que bom, que bênção, e sair todo alegre, né? Temos outros exemplos no Novo Testamento de gente que é curada e sai alegre, mesmo por Pedro e por João, lá na porta do templo, o cara que foi curado ali. Eu não tenho nada para te dar, mas em nome de Jesus, levanta-te, anda, e ele já sai pulando, já sai fazendo festa, e esse cara não faz nada, não dá um glória a Deus, não agradece a Deus. E uma última informação que nós temos a respeito desse homem aqui, parece que ele é meio como posso dizer assim, uma palavra, ele é meio, vou usar uma palavra da gíria, parece que esse cara é meio cagueta, viu? Esse cara é meio cagueta. Porque os judeus foram atrás dele perguntando, quem foi que te curou? Por que você está carregando o leito? Uma pessoa que trabalhasse no sábado, ela poderia ser apedrejada, poderia ser morta. E os caras vão até ele e perguntam, quem foi que te curou? Por que você está carregando aí o leito? Ele fala, olha, o cara que me curou foi que me mandou carregar. Beleza, mas eu não sei quem foi. Depois Jesus vai, se apresenta para ele e fala, olha, você foi curado, que bom, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E aí você vê no texto, o cara ele deixa Jesus e vai contar para os caras, foi aquele ali que me curou. O cara é um cagueta, o cara, em vez dele ficar quieto, sair pela tangente, ele no mínimo, ou então ele era muito ingênuo. Será que ele não sabia que os judeus queriam ir para cima de Jesus? Será que eles não sabiam que a pergunta dos judeus por Jesus não é a pergunta de quem está atrás de alguém para adorar? Não é como a pergunta daqueles reis sábios ou daqueles pastores, onde está o menino, para ir até o menino e adorar. É a pergunta do assassino. Tem muita gente que pergunta onde está Jesus para adorá-lo, mas tem gente que pergunta onde está Jesus para matá-lo. E ele tinha que ter tido esse discernimento. Os caras vão querer pegar o homem que me curou, mas o cara foi lá e caguetou Jesus, foi aquele ali que me curou. E aí você vai continuar lendo o texto, você vai ver que a partir daqui eles tramam para matar Jesus. Então, esse é o perfil do homem que foi curado. Esse é o perfil, nada simpático, né? Esse cara aqui, será que ele parece com a gente? Será que ele parece com a gente antes de conhecer a Cristo? Não sei, mas esse é o perfil do homem que foi curado. Um homem que já estava completamente entregue, uma pessoa que já estava completamente acomodada na sua situação de sofrimento e de dor. Alguém aqui está acomodado na situação de sofrimento e de dor também? Não fique acomodado nessa situação, porque Jesus tem muito mais para as nossas vidas, amém? A primeira pergunta que eu quero fazer a esse texto:
Por que Jesus escolheu esse homem para ser curado? Por que será? A Bíblia não diz. A informação que esse texto me dá é a seguinte: que você tem centenas de pessoas em torno desse tal de tanque de Betesda. Havia uma crença de que um anjo vinha mexer as águas. Ninguém ali, o pessoal está tão prestando atenção na água que ninguém viu esse homem ser curado, você percebe? A informação que a Bíblia me dá é que esse homem era um homem esquecido, porque na hora que as águas se mexiam, não tinha ninguém para pegá-lo e colocar. Ninguém tinha assim uma educação, uma misericórdia de falar: puxa vida, ele está aí há 38 anos, vamos colocar ele ali para ver se ele é curado. Não tinha isso. Então, se aparecia uma pessoa enferma há menos tempo, dava um mergulho lá na água, passava na frente, corria. Um lugar de muito egoísmo. Então eu acredito, meus irmãos, que Jesus viu que esse homem tinha sido deixado para trás há muito tempo. E não importa se esse homem era covarde, se esse homem pecou, se esse homem errou, se esse homem tinha língua solta, não importa. Não é pelo mérito desse próprio homem que isso foi feito. Jesus foi lá e escolheu ele para ser curado. Então não importa se eu e você, se você pecou, se você errou, se você fez algo que tem trazido uma consequência ruim na sua vida, um pecado que você cometeu no passado, ou um erro que você cometeu no presente, não importa, não é por causa disso que Jesus vai virar as costas para você. Não é porque de repente você não se sente digno e merecedor que Jesus não pode fazer um milagre na minha e na sua vida. Ele pode fazer, porque ele foi justamente na vida desse homem que tinha sido deixado para trás. E embora nós possamos ser esquecidos pelos homens, pelas mulheres, pela sociedade, pelo pai ou pela mãe ou por quem nos ama, Jesus não se esquece de nós. Então eu creio que Jesus escolheu esse homem para ser curado, porque ele já tinha sido esquecido por todo mundo. E Jesus é muito misericordioso para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, por que Jesus perguntou para esse homem por que ele queria ser curado? Não parece óbvio? Se uma pessoa está num leito de enfermidade, se uma pessoa está sofrendo diante do tanque, daquele tanque de Betesda, se uma pessoa está tantos anos prostrada, sofrendo por uma dor emocional, porque foi rejeitado por alguém, porque foi esquecido pela família, porque foi esquecido pelos amigos, não é óbvio? Não é. Não é óbvio que ele queria ser curado? Não é tão óbvio assim. Sabe por quê? Isso é uma coisa que até a psicologia nos ensina. Tem gente que se acomoda na sua situação de sofrimento. Tem gente que se acomoda nessa situação. Para muitas pessoas é cômodo se passar por coitado. Para muitas pessoas é cômodo se passar por coitada. Sabe por quê? Porque enquanto você está se passando por um coitadinho ou por uma coitadinha, você é sempre dependente da ajuda do outro. Você é sempre o digno de dó e de pena de todo mundo. Mas aí Jesus pergunta: você quer ser curado mesmo? Porque a partir do momento que você for curado, a partir do momento que Jesus resolver a sua situação, você vai ter que tomar uma atitude de responsabilidade. Você vai ter que levantar, carregar o seu leito e andar, ainda que seja num dia de sábado. Sabe por que muita gente não recebe o milagre da parte do Senhor? Porque não quer ter responsabilidade. Sabe por que muita gente não recebe um dom da presença do Senhor? Porque não quer ter responsabilidade. Porque quando receber, a Bíblia diz: a quem mais foi dado, mais será exigido. Então não é óbvio que uma pessoa, porque ela está enferma, ela quer ser curada. Isso não é óbvio, não. Sabe por quê? Porque ela quer continuar passando por coitadinho, ficou cômodo para aquela pessoa. Porque a partir do momento que Jesus curasse, é como a sogra de Pedro, né? Curou a sogra de Pedro, o que ela foi fazer? Ela foi servir, ela foi se movimentar, ela foi se mexer.
Porque vida é movimento, vida é movimento. Então muita gente não quer ter a sua situação de fato melhorada e se acomoda ali porque continua viciado nessa coisa da autocomiseração, do autocoitadismo. Então não é óbvio, não é porque uma pessoa está diante de um tanque de Betesda que é óbvio que ela quer ser curada. Talvez não queira, talvez queira continuar passando por uma situação assim. Mas uma coisa é verdade: se você deixar Jesus tocar na sua vida de verdade, fazer um milagre na sua vida de verdade, a luz do Evangelho brilhar na sua vida de verdade, você vai ter que tomar determinadas responsabilidades. É por isso que você não quer que Jesus toque na sua vida, porque se Ele tocar de um jeito diferente, se Ele tocar de um jeito milagrosamente, você vai ter que ter responsabilidade, e isso você não quer. Esse é o problema. Você prefere ficar em torno de um ritual, vendo a água se mexer, achando que tem anjo mexendo na água, esperando a sua vez, o movimento das águas, a bagunça da multidão, mas você não quer que Jesus te leve para o canto e te pergunte: o que você quer que eu te faça? Porque no momento que Jesus fizer isso, Ele vai te dar uma responsabilidade. É isso que você não quer, assumir responsabilidade. Por isso que muita gente, não é óbvia a pergunta: você quer ser curado? Ela não é uma pergunta óbvia. É claro que eu quero, porque nem todo mundo quer, nem todo mundo quer ser tocado por Jesus. Mas o fato é que esse homem foi tocado por Jesus. Jesus teve misericórdia da vida desse homem, embora ele estivesse numa posição de acomodação, embora ele estivesse talvez numa posição de já ter se acostumado com a sua situação, embora aquele homem tivesse com uma esperança falsa, num falso movimento das águas, num falso anjo, numa falsa liturgia, numa falsa tradição, ainda assim Jesus escolheu aquele homem para ser tocado. E quem sabe nessa manhã Jesus tem escolhido a minha e a sua vida para tocar também de uma forma diferente, porque Jesus dá uma ordem para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus deu uma ordem para esse homem, ele deu um chamado para esse homem, como se ele dissesse: sai dessa posição, sai de onde você está, se mexe, se movimenta, faz alguma coisa diferente. E aí a pergunta que a gente faz é: por que Jesus manda ele carregar o leito num dia de sábado? Será que Jesus não sabia? Será que Jesus não sabia que ia dar problema? Sabia. Jesus era judeu, ele cresceu ali no meio daquele pessoal ali, ele conhece tudo, conhecia a interpretação que os rabinos davam, os fariseus e os saduceus davam para ler. Jesus sabia, mas Jesus ele é como se fosse uma propaganda ali, sei lá. Ele fala: levanta, toma o teu leito e anda na frente de todo mundo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Por que ele manda fazer isso num dia de sábado, sabendo que isso ia dar problema? Primeira coisa que eu acho que Jesus ele quer que a pessoa assuma a condição dela, de alguém que foi tocado por Jesus mesmo. Eu acho que Jesus não foge muitas vezes do confronto, do conflito. Ele queria o conflito mesmo. Jesus queria isso, ele queria o conflito com os judeus. Ele queria jogar na cara dos judeus que a interpretação deles do sábado estava errada, conforme a gente vai vendo aqui no desenrolar do texto e dos evangelhos também. Mas eu acredito que a mensagem para aquele homem que Jesus estava dando é: olha, você passou 38 anos sendo dominado por esse leito aí. Agora você vai pegar esse leito e vai mostrar que você domina ele. Você não está mais preso a esse leito, mas você levará esse leito agora para onde você quiser. Então eu acredito que a ordem que Jesus dá para este homem é uma ordem de movimento. Toma uma decisão, toma uma atitude, sai desse lugar, porque neste lugar não encontrarás mais lugar de descanso. Não foi assim que o profeta disse um dia? Não encontrarás mais lugar de descanso. É sábado, eu sei, mas não é o momento de você ficar deitado. É o momento de você levantar. É o momento de você pegar o seu leito. É o momento de você andar. É o momento de você assumir para todo mundo a condição de um homem renovado na presença do Senhor. Assumir diante da sociedade que Jesus tocou na sua vida. Assumir diante da sociedade que Jesus fez um milagre
sair dessa posição de coitadismo, de ai de mim, ninguém me ajuda, ninguém olha para a minha vida, todo mundo me perseguiu, todo mundo falou mal de mim, ninguém me compreendeu, ninguém me colocou dentro do poço quando eu estava passando por necessidades. Talvez seja verdade, mas e daí? Mesmo se isso for verdade, o que vai adiantar ficar nessa autolamúria, nessa autocomiseração? Não vai adiantar nada. Por isso, meu irmão e minha irmã, deixa Jesus tocar na sua vida, e uma vez tocando na sua vida, assuma a responsabilidade de um homem e de uma mulher renovada na presença dele, em nome de Jesus, para a glória do santo nome, do nome do nosso Senhor. E uma outra questão que salta aos nossos olhos nessa palavra aqui, e que eu acho muito importante, é a advertência que Jesus faz no versículo 14 dessa passagem, quando ele diz para aquele homem, ele fala assim: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E aí você fica perguntando assim: caramba, o cara já estava 38 anos enfermo, o que é que pode ser pior do que isso? O que é que pode ser pior do que passar 38 anos num leito, passar 38 anos na dependência, passar 38 anos com a sua esperança ali quase que morta? O que é pior do que, o que pode ser pior do que isso? Jesus: não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O que poderia ser pior do que isso? Aí a palavra do Senhor responde: o que poderia ser pior do que ficar 38 anos enfermos? Por exemplo, a perda da comunhão com Deus. Isaías, conforme foi pregado hoje, foi lido aqui, Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que pode ser pior então do que ficar 38 anos enfermo? É perder a comunhão com Deus, porque o pecado tira a comunhão com Deus. O pecado impede as obras de Deus nas nossas vidas. O pecado não confessado e não arrependido pode fazer com que o Senhor não trabalhe nas nossas vidas e que nós percamos a comunhão com Ele, ou pelo menos que não trabalhe de forma positiva. O que é que pode ser pior do que 38 enfermos? A morte física e espiritual, porque em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Sabe por que a gente morre? A gente morre porque a gente peca, e a gente peca porque a gente morre. Há uma ligação muito forte entre pecado e morte nas Sagradas Escrituras, porque os pecados fazem separação entre o homem e Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não podemos admitir o pecado em nossas vidas. Pecado cometido tem que ser um pecado confessado, e um pecado confessado tem que ser um pecado arrependido na presença do Senhor. O que pode ser pior do que 38 anos enfermo? Prega-se muito pouco por isso hoje em dia, mas pior do que ficar 38 anos enfermo é ter o corpo todo lançado no inferno. Porque Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, o que é preciso para um homem ser lançado no inferno? Apenas olhar de forma impura para o corpo de uma mulher. Só precisa isso. E é o que mais acontece. Só precisa isso. O que é que precisa para um corpo ser lançado no inferno? É a língua que fala mal do seu irmão, é a língua que fala mal da sua irmã e do seu próximo, porque lá em Tiago diz que a língua é inflamada pelo inferno. Precisa muito pouco para alguém ter o seu corpo todo lançado no inferno, meus irmãos. E Jesus Cristo foi a pessoa que mais falou no inferno no Novo Testamento. Eu sei que muitas vezes a gente está interessado numa palavra assim, que nos dê mais empolgação, que nos dê assim mais esperança, e que nos dê assim muitas vezes mais fé.
mas é preciso ter amor para estar diante de uma igreja e dizer assim: cuida-te de ti mesmo e da tua doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Não admita jamais o pecado na sua vida, porque assim como Jesus disse para aquele homem: não faças, olhe para que não peques, para que não te aconteça coisa pior. O Espírito do Senhor diz essa manhã também para a igreja: não peques, para que não te sucedas coisa pior. O apóstolo Pedro, citando o livro de Provérbios, diz: ai daquele que uma vez conhecendo caminhos se desviar, era melhor que nunca tivesse conhecido, porque é como um porco que volta para o seu lamaçal. Só existe uma coisa que pode destruir os sonhos de Deus na sua vida: é você mesmo. Porque a palavra diz assim, que quando uma pessoa, nós pregamos aqui na sexta-feira, ela é atraída pela sua própria cobiça, e a cobiça, diz Tiago, lá no livro de Tiago, diz que a cobiça dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Só há uma forma de nós jamais perdermos a comunhão com o nosso Senhor e Salvador: negando-se a si mesmo. Porque Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jamais abra espaço para o pecado na sua vida. Pecastes contra o seu irmão, vá até ele e peça perdão. Pecastes contra o seu cônjuge, vá até ele e peça perdão. Pecastes contra o teu amigo da igreja, o seu patrão, o seu filho, vá até ele e peça perdão. Peça como Isaías, faça como Isaías, ou peça que Deus faça como fez com Isaías, que colocou uma brasa viva na língua dele, para que ele pudesse se tornar um profeta entre as nações, porque ele havia confessado o pecado, dizendo: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então jamais admita o pecado na sua vida. Essa é uma mensagem que talvez não te enriqueça financeiramente falando, mas é uma mensagem que pode salvar a sua alma. Então, o que é que nós aprendemos nessa lição desse homem no tanque de Betesda? A gente aprende que tem gente que coloca a sua esperança em ilusões. Esse homem, ele tinha alguma fé. Se ele não tivesse fé nenhuma, ele não estaria do lado do tanque de Betesda. Ele tinha alguma fé, mas era uma fé que não podia fazer nada pela vida dele, porque não era uma fé em Cristo. O que a gente aprende com esse texto aqui? Que tem gente às vezes que já foi tão machucado pela vida, já apanhou tanto, já sofreu tanto, que parece que como que se acomoda com essa posição de sofrimento. E o Senhor te diz nessa manhã: levanta-te e anda, porque aí não encontrarás mais lugar de descanso. O que a gente aprende com esse texto aqui? A gente aprende que pode ficar pior, que com o pecado pode ficar pior. Infelizmente, quando a gente olha para a sociedade, a gente vê que para muita gente está ficando pior, como consequência dos seus próprios atos. Mas em nome de Jesus, eu tenho a esperança de que com esta comunidade, com as nossas vidas, somente ficará melhor, porque aquele que começou a boa obra nas nossas vidas há de terminar até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas eu digo para a igreja: assuma responsabilidades. Se Jesus tocou na sua vida, assuma responsabilidades. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Sai desse lugar de acomodação, porque neste lugar não encontrarás lugar de descanso. Mexa-se, movimenta-se, como diz o profeta. Voe como águia, corra como um cavalo, ou ande, mas movimente-se na presença do Senhor. Assuma a responsabilidade que o Senhor te deu, e certamente Ele há de abençoar a tua vida até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor muito abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar na presença dEle, então, em nome de Jesus. Aleluia. Eu peço que algum irmão da congregação, um ou dois irmãos, orem
acerca dessa palavra na nossa vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.